Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar um entendimento bíblico e passar uma palavra excelente e proveitosa para a edificação de todos. Então, desde já eu peço para você permanecer até o final e vamos para o estudo. Então, irmãos, eu quero passar para vocês hoje a respeito da parábola do joio, da parábola das 10 virgens e das 7 festas do Senhor. E eu quero fazer uma pergunta. Qual a relação entre um e o outro? Qual a relação entre a parábola do joio, a parábola das 10 virgens e as 7 festas do Senhor? Existe uma relação entre eles? Se nós analisarmos cada uma separadamente, vai dar a entender somente que a parábola do joio e das 10 virgens, elas de certa forma estão um pouco conectadas. Vai falar da consumação do século, ou seja, vai falar do seu reino, do estabelecimento do seu reino na terra. E as 7 festas do Senhor, ela não está bem definida, no meio delas, mas com certeza elas estão conectadas e é isso que nós vamos olhar hoje. Eu não vou ler cada parte separado, porque senão fica muito grande. O que eu vou fazer é passar só uma visão geral. A parábola do joio, ela é o seguinte: tem a semente, a boa semente, e tem o filho do homem que vai plantar essa boa semente. E vai ter o campo. Aí o que acontece? Vem o maligno e vai semear também o joio. Vai semear o joio no campo. Então, ambos vão crescer junto. E só é permitido arrancar no final. Porque aí sim você vê qual que vai ter obras. Qual que vai ter frutos, na verdade. Porque o joio, ele não tem fruto. E o trigo, a hora que ele cresce, amadurece, ele vai ter o fruto. Então, só é permitido arrancar no tempo final. E nesse processo da parábola do joio, o que acontece? O Senhor Jesus ele diz que enquanto os homens dormiam, foi semeado o joio no meio deles. Foi semeado o joio nesse campo. Então, olha, presta atenção. Enquanto os homens dormiram, é que foi semeado o joio. E o campo é o mundo, mas presta atenção, é o campo do Senhor. E nesse campo do Senhor vai estar a igreja. Ele está querendo falar que na igreja vai estar entrando esse joio, porque os homens dormiam. Então vai ser semeado esses filhos do maligno, ao qual o Senhor Jesus disse que o joio são os filhos do maligno. Então, pelos homens terem dormido, por essa ocasião de não estarem vigiando e sendo vigilantes, o maligno veio sorrateiramente e semeou esse joio. E o que acontece na parábola das 10 virgens? As 10 tinham as suas lâmpadas e nas lâmpadas tinham azeite. E o que acontece? Tardando o noivo, em certo momento, todas foram tomadas de profundo sono. E o que acontece? Todas dormiram, mas aí, o bom de você entender as festas é que na festa da trombeta, no dia da trombeta, tem que ter um grito, um brado. É um brado de guerra, um brado de alerta também, um brado de convocação. Então, no mês 7, dia 1, tem esse brado, esse teruá. A palavra teruá é brado, grito de alerta. E depois o shofar, que é a palavra para chifre do carneiro. Então, toque de trombeta, é o teruá. E o que acontece na parábola das 10 virgens, quando elas dormiram, quando elas foram tomadas de profundo sono, houve uma voz à meia-noite, dizendo: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. E essa voz à meia-noite não é de ninguém que estava dormindo ali. Era outro que estava, era o terceiro personagem, vamos dizer assim. Tem as virgens nécias e as prudentes, tem o noivo e tem aquele que grita na meia-noite. Então são 3 personagens que nós temos que ficar de olho. Então, sendo que as virgens, todas elas estavam dormindo, quem que gritou, eis o noivo? É claro que não foi o noivo. Quem gritou à meia-noite, eis o noivo, saiu ao encontro?
é os que estavam acordados, são os vigias, são aqueles que o Senhor colocou, né, como vigia na entrada da porta, os sentinelas. Essa é a analogia. Então esses vão gritar: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Aí o que acontece nessa parábola? Todas começaram a acender as lâmpadas, as nécias e as prudentes. Só que o que acontece? As lâmpadas nécias estavam se apagando porque só tinha um pouquinho de azeite lá na lâmpada, porque elas não levaram azeite na botija. Semelhantemente, as prudentes levaram, além das lâmpadas, azeite na botija. Então, nesse momento, as lâmpadas não iriam se apagar. Elas conseguiriam ver o caminho, porque quando você tem luz, você não tropeça nas trevas. O seu caminho fica todo iluminado, você consegue enxergar o Senhor e o Senhor vai conseguir enxergar elas. Já foram explicados para vocês dessa forma as parábolas? Essa parábola das 10 virgens é assim: você vai precisar da luz, a tua luz não pode apagar, porque senão você, primeiro, vai tropeçar no caminho, não vai saber, né, enxergar nas trevas, os caminhos esburacados, os caminhos tenebrosos. E com a luz, com o azeite alimentando essa lâmpada, você vai enxergar o noivo e o noivo também vai te enxergar. Essa é a analogia. Então o que ela tem a ver com a parábola do joio? Eu já disse para vocês que na parábola do joio também, quando os homens dormiram, o inimigo veio e semeou o joio. Então começa a conectar as coisas. Os homens dormiram, foi semeado o joio. As nécias e as prudentes dormiram por estar tardando o noivo, né? A vinda dele estava sendo demorada. Aí elas dormiram, mas no meio da noite, à meia-noite, houve-se um grito: eis o noivo. Aí elas se acordaram. E as 7 festas? Onde que as 7 festas encontram aí? Irmãos, o que acontece? A gente precisa passar, para a gente chegar até no dia dos tabernáculos, que é o milênio e é o reino do Senhor, é os 1000 anos do milênio, a festa dos tabernáculos, ela nos simboliza este período de 1000 anos de reinado do Senhor Jesus. É o milênio, é o reino. Então, para a gente chegar até a festa dos tabernáculos, primeiro a gente tem que ser participante da Páscoa. A gente tem que entrar em aliança com o Senhor. Aí depois, purificação nos asmos. Depois, as primícias, nós somos aceitos. Porque é a ressurreição do Senhor Jesus. É no dia das primícias. Aí ele nos ressuscita junto com ele, tendo nós sendo representados no seu próprio corpo. Nós estávamos representados no seu próprio corpo, tanto na sua morte como na sua ressurreição, ao terceiro dia. Então a terceira festa é o terceiro dia, é as primícias. Mas o que acontece, irmãos? Vai chegar no dia 50, a contar do primeiro dia lá que é o terceiro dia, na verdade, né? No dia da ressurreição de Cristo, é o terceiro dia. E esse dia começa o dia primeiro para a festa a festa das semanas, que vai dar no Pentecostes. Então esse é o dia primeiro, sendo o terceiro dia, o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Então, a partir desse dia, até se conta 50 dias. O que acontece nesses 50 dias? É o Pentecostes, que na revelação seria o derramamento do poder, derramamento do Espírito Santo no povo, na igreja. Então, no dia 50 há esse derramamento, e foi como cada festa fixa do Senhor aconteceu num tempo determinado, literal. A Páscoa foi dia 14, Jesus passou o Asmos, que é o dia 15, e no terceiro dia ele ressuscitou, que é o dia 16, faz a conta, 14, 15, 16, aconteceu literalmente lá em Israel. As outras festas também têm que acontecer nos dias determinados. No dia 50 aconteceu o derramamento, quando eles estavam reunidos. Não é verdade? Lá em Jerusalém, eles ficaram reunidos e aconteceu no dia 50 certinho. Só que o que acontece? Esse dia 50, ele vai estar na menorá, por causa da luz, da chama, dos 7 candeeiros que são acesos pelo sumo sacerdote. Então, estes 7 candeeiros, sendo acesos, representa
representa o holocausto contínuo, tardes e manhãs, e também vai representar as festas. Então, o Pentecostes, né, quando eles estavam lá em Jerusalém, o que aconteceu quando veio um som como de um vento? Um som como de um vento entrou pelo quarto, né, e foi distribuída a cada um línguas de fogo. Essas línguas de fogo são as chamas da menorá, daqueles 7 candeeiros, são as chamas. Então, acompanhe o raciocínio e a revelação. Então, no dia 50, essas chamas foram acesas. Só que no decorrer do tempo, irmãos, você olha para as festas fixas, existe um hiato. O que é um hiato? O hiato é um intervalo de um tempo e de outro tempo. A gente chegou na quarta festa que é o Pentecostes. A partir daí, irmãos, até o mês 7º, não tem festa nenhuma. Esse é o hiato nas festas fixas. No 4º mês é a temporada, né? É a temporada lá da primavera. Primavera até chegar no verão. Depois 3 meses, entendeu? Então, é as últimas chuvas. É um caso à parte a gente estudar as últimas chuvas, que vai estar a temporada, né? Primavera, verão, vai ter a temporada das festas. Porque tem as primeiras chuvas e as últimas chuvas. Mas para não ficar muito difícil, nós vamos entender por hora, primeiramente isso, que existe esse hiato da festa do Pentecostes, que é antes, né, do intervalo, é a quarta festa. Aí só vai iniciar o ciclo, voltar ao ciclo, né? Iniciar não, só vai retornar ao ciclo lá no mês 7, dia 1, com a festa das trombetas. O povo vai andar disperso, ele vai estar semelhante aqui, dormindo, né? Eles estariam dormindo, eles estariam à vontade. Não tem nenhuma festa, nenhum toque de trombeta. Então, só no mês 7, dia 1, é dado a ordem, né, para que 2 testemunhas toquem as trombetas, 2 trombetas de prata. Então, essas 2 trombetas, essas 2 testemunhas, se você levar para a parábola das 10 virgens, é aquele que gritou na meia-noite: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Vocês percebem como está ficando claro para vocês agora entender que o que o Senhor Jesus ele disse, ele não cria nada da mente assim apenas por achar bonito. Eu vou criar 10 virgens, vou criar uma parábola com 10 virgens, vou criar uma parábola de um campo onde vai ter joio e vai ter o trigo semeado, a boa semente. Não, ele está tirando isso, irmãos, das festas fixas, ao qual ele mesmo, junto com o Pai, pré-anunciou isso antes, pré-ordenou que as coisas fossem reveladas dessa maneira, em forma de lavoura, em forma de edificação, de casa, da casa do Senhor. Então, percebam, quando o Senhor Jesus ele acendeu essas lâmpadas, aí foi o derramar do Pentecoste, o derramar do Espírito. Aí, com o passar do tempo, houve esse hiato quando os apóstolos eles foram morrendo, aí foi perdendo a autoridade apostólica e foi entrando o quê? O joio. Os homens foram dormindo e foi entrando o joio. Semelhantemente na parábola das 10 virgens, que todas dormiram, porém umas dormiram, além das lâmpadas, levaram azeite na botija, e outras não, só levaram as lâmpadas, se tornando nécias, se tornando imprudentes, se tornando insensatas. Tá vendo? Percebe? Então, todas estão conectadas entre si. Então, irmãos, esse não é o último vídeo a respeito disso que nós estamos fazendo. Vai ter várias ocasiões, várias oportunidades de nós fazermos mais explicado e com também na lousa, né, no quadro, com figuras e também de toda forma para vocês entenderem, com outros ângulos também, né, falando de outros ângulos. Então, o que eu quis, o intuito com esse vídeo, com esse estudo, é conectar para vocês esses 3 assuntos que aparentemente separado um do outro, parece que não está conectado. Mas quando você olha as peças, coloca todas as peças, as 3 peças desses assuntos na mesa e olha, parábola do joio, tem os homens dormiram e veio o inimigo e semeou o joio. Aí quando você olha a parábola das 10 virgens, aí
tardando o noivo, todas foram tomadas de profundo sono. Aí, isso é o inimigo semeando a semente, né? O joio, semeando, né? Aqueles que são falsos irmãos, aqueles que praticam iniquidades, são ministros de Satanás. Aí, levando para as 7 festas, você vai ver desde a Páscoa até os tabernáculos. E os tabernáculos é a consumação dos séculos, ao qual nas 2 parábolas tem. Eis o noivo, aí os ceifeiros vêm e recolhe, né? Recolhe do campo, o joio é lançado ao fogo e o trigo é lançado, é colocado no celeiro. E para você que ficou até aqui, você sabe que a consumação dos séculos é o arrebatamento da igreja. E que não houve arrebatamento secreto. Não houve nada antes da grande tribulação. Ninguém subiu antes. Então eu agradeço por vocês terem permanecido até o final de mais um vídeo. Eu peço para vocês se inscreverem no canal, caso não sejam inscritos. E compartilhem também os nossos vídeos nas redes sociais, tá bom? Até o próximo estudo e Shalom!